Esse é o canal Palavra de Restauração. Você poderia nos ajudar a levar a mensagem de Deus para outras pessoas? Então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Abençoe outras vidas com esse simples gesto, porque a recompensa virá do Senhor. Muito obrigado. Você está ouvindo o audiobook Como Deus irá restaurar seu casamento? A cura após votos quebrados. Um livro para homens, de Erin Thiele, mesma autora de Como Deus pode e vai restaurar seu casamento para mulheres. Capítulo 2. Nós somos o barro. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías 64, 8. Quando estamos passando por uma crise em nosso casamento, é muito fácil focalizar no que a sua esposa está fazendo com você. Enquanto você fizer isso, irá somente debater-se e nunca chegar à vitória. Você aprenderá que sua esposa não é o seu inimigo no capítulo 15. Ele nos deu as chaves. Vamos aprender neste capítulo que Deus muitas vezes não está mudando o comportamento de nossas esposas porque Deus está usando as coisas que elas estão fazendo como o torno do oleiro e suas mãos para moldar-nos mais à sua imagem. De qualquer forma, se reclamarmos que preferiríamos que ele usasse outra coisa ou outra pessoa, mas não nossos cônjuges, nossos casamentos como o seu torno, vamos vagar no deserto por anos. Contender com seu Criador? Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra: não tens mãos? Isaías 45, 9. Deixe Deus ser Deus. Ao invés de reclamar sobre como ou quem Ele usa para provocar-nos a finalmente buscarmos a Deus para transformar-nos, louve-o por sua fidelidade. Ele está determinado a transformá-lo em um lindo vaso, pronto para seu uso. Você não entende. Muitas pessoas nos dizem, quando tentamos confortá-las ou encorajá-las, que nós simplesmente não compreendemos. De muitas formas, nós compreendemos, embora esteja certo de que ninguém, exceto Jesus, realmente compreende. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Isaías 29:16. Fale com ele acerca de sua situação e permita que ele lhe dê paz. Ele sabe o que é melhor para você, então trabalhe com ele. Você está em suas mãos. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Não é reconfortante saber que você está nas mãos de Deus? Embora sua esposa possa dizer a você que ela não se importa ou tratá-lo como se não se importasse, o seu Deus se importa. De quem mais você precisa? A verdade é que sua esposa se importa. Ela está ferida e enganada, mas ela se importa lá no fundo, abaixo de suas feridas. A prescrição de Deus. Deus tem uma prescrição para curar uma nação ou uma família. Ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos sua face e não a sua mão, e nos convertermos de nossos maus caminhos, então Ele irá ouvir-nos, perdoar-nos e sarar-nos. Ao invés disso, andamos segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1:1. Confiamos no homem. Jeremias 17:5. E agora sofremos as consequências.
cura superficial. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente. Jeremias 8:11. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. Ao invés disso, devemos morrer para nós mesmos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:15. Somente os humildes. Humilhe-se. Pessoas determinadas e arrogantes compreendem a palavra de Deus sem o Espírito, mas para conhecermos a mente de Deus necessitamos de humildade. A humildade será testada. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. A humildade irá salvá-lo. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Jó 22:29. A humildade fortalecerá seu coração. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmos 10:17. Somente os humildes serão exaltados. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Lucas 1:52. Somente os humildes receberão a graça que necessitam. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:6 e versículo 10. A humildade é enraizada no Espírito. E, finalmente, sede todos harmoniosos, compassivos, fraternais, bondosos e humildes no Espírito. 1 Pedro 3:8. Sua falsa humildade será manifesta em sua atitude autoconfiante. Isso virá à tona em sua raiva e amargura em relação à sua esposa e outras pessoas. Arrogância espiritual. Quase a metade dos que vêm ao nosso ministério procurando ajuda para a restauração de seus casamentos exibem arrogância espiritual e autoconfiança. Isto é o que chamo de espírito farisaico. Homens, isto é tão perigoso. Isto impedirá Deus de mover seu casamento em direção à restauração, e é o que está realmente dirigindo sua esposa para longe. Deus nos mostrou em sua palavra que Jesus foi duro, crítico e opôs-se a somente um grupo de indivíduos, os fariseus. Existem muitos cristãos que fingem ser espirituais no exterior, mas são imundos em seu interior. Existem tantos cristãos que olham para os pecados de suas esposas, embora sejam negligentes para enxergar a trave em seus próprios olhos. Você é assim? Você olha para o que sua esposa fez ou está fazendo e esquece de ver a sua raiva, amargura, grosseria e arrogância? Os outros podem vê-lo como a pobre vítima que foi abandonada e traída. Mas eu, em minha justiça própria, estava desejando perdoar. Eles olham para você como quem está desesperadamente tentando manter unida a sua família? Você é visto como quem está esperando de braços abertos para perdoar sua esposa, a pecadora, a prostituta, quando ela voltar a seus sentidos, arrependendo-se e voltando-se para casa, vindo do exílio? Escriba, fariseu, sepulcro caiado. Se você pode identificar-se com esta mentalidade pecadora e orgulhosa, se este é você,
Vou implorar que se curve sobre seu rosto diante de Deus e peça a Ele para purificá-lo desta atitude, que não só inibirá a restauração, como também colocará você em oposição a um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Ore. Comece orando Salmo 51, do verso 2 ao 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Há muito mais sobre oração nos últimos 2 capítulos deste livro. Busque a sua face. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, 2 Crônicas 7:13. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas 16:11. Busquem a minha face, estando eles angustiados. De madrugada me buscarão. Oséias 5:15. Eles estavam radiantes, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Salmos 34:5. Busque a sua face. Tantos buscam a sua mão, o que ele pode fazer por mim, mas aqueles que buscam a face de Deus herdarão todas as coisas. Converta-se de seus caminhos maus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7:13. As Escrituras não são somente para a mente, são para o coração e para a vontade. Para absorver o real impacto das Escrituras, temos que render nossas vidas e nossa vontade à orientação do Espírito. Temos que estar dispostos a nos superar. Temos que render frutos para Ele. Obedecer é melhor que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel 15:22. Você sabe a coisa certa a fazer, apesar disto você não a faz? Obedeça. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Ande no Espírito. Estar cheio do Espírito Santo permitirá que você ande no Espírito, não no pecado ou desejos carnais. Peça a Deus para enchê-lo com seu Santo Espírito agora mesmo. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36:27. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Ore. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. 2 Crônicas 7:13. Nós sempre podemos confiar em Deus para fazer com que qualquer coisa se transforme para o nosso bem, se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Qual é a condição necessária para ser ouvido? Adeque seus desejos à sua vontade. A promessa de Jesus é baseada nesta condição: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 15:7.
Quando seu coração descansa em Jesus somente e sua vontade é centrada na vontade dele, você estará realmente fazendo dele seu Senhor. E saber a sua vontade é saber a sua palavra. É a sua vontade que seu casamento seja curado. Ele odeia o divórcio e nós devemos ser reconciliados. Porém, ele tem condições. A condição para toda bênção. Cada promessa dada por Deus tem uma condição para aquela bênção. Muitos clamarão uma parte das Escrituras, embora omitam as condições ou façam vista grossa a elas. Condição: crê no Senhor Jesus Cristo. Promessa: e será salvo. Atos 16, 31. Condição: deleita-te também no Senhor. Promessa: e te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Condição: educa a criança no caminho em que deve andar. Promessa: e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Condição: primeira, daqueles que amam a Deus. Segunda, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Promessa: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Romanos 8, 28. No final deste capítulo 2, você vai firmar um compromisso pessoal. Anote a seguir cada uma dessas palavras, depois date e assine. É bom que você utilize um caderno especificamente para isso. Seu compromisso pessoal será o seguinte: de permitir a Deus transformar-me. Repita comigo. Baseado no que aprendi na palavra de Deus, comprometo-me a permitir que Deus me transforme através de qualquer meios ou pessoas que Ele escolher. Vou focalizar a minha atenção em transformar a mim mesmo ao invés de minha esposa ou aos outros ao meu redor. Date e assine. Amém? Deus te abençoe. Se essa mensagem falou ao seu coração, então deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos juntos alcançar almas para Cristo. Muito obrigado.